João 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Disse isso Jesus para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ele completou pela terceira vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela também diz que céus e terras passariam, mas que ela não haveria de passar. Ela seria cumprida, Pai. Que tu velas para que a tua palavra seja cumprida. Espírito Santo de Deus, toma nosso coração, nossa mente cativo a ti. Que problemas, que dificuldades
que nesta hora, nesta manhã, possam ser colocadas na tua presença de largo, depositadas em ti, para que o nosso coração e a nossa mente possa ter, Senhor, clareza da tua graça e do teu propósito sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aqui eu quero falar um pouquinho, compartilhar rapidamente nesta manhã sobre um perfil de um irmão nosso. Que talvez você possa conhecer tanto quanto eu. Uma pessoa que pode dizer que é o nosso espelho. É nós hoje. Representa a nossa humanidade. Nossa humanidade de momentos altos e momentos baixos. Momentos em que estamos vibrando em vitória por uma conquista, por um negócio, por um abraço, por uma festa, um aniversário, um casamento, uma festa, alguma coisa. Daqui a pouco já está chutando, está nervoso, está revoltado. Nós somos assim. Não somos, igreja? Pedro, olha para suas mãos. Olha assim para suas mãos. Assim como é a sua mão, foi a mão de Pedro. Embaixo da nossa pele, parece que habita a pessoa de Pedro. Nas nossas veias, a humanidade de Pedro. Filho de João, irmão de André, um homem casado, empresário do ramo da pesca. Nasceu em Betsaida. Está ali Pedro, vivenciando um momento novo na vida dele. Quem é Pedro? Quem foi Pedro? Porque Pedro representa tanto nós hoje. Nós olhando nos espelhos, muitas das vezes a gente não consegue, muitas das vezes nem nos enxergar. Eu vou te dizer, você pode dizer que você é Pedro, é como Pedro. Eu sou como Pedro, por muitas vezes. Eu acho que faz sentido a gente entender um pouquinho. Quem é Pedro? Um homem que em algum momento chega diante de Jesus e fala: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, usado por Deus, ao ponto de Jesus falar assim: Pedro, foi Deus que te revelaste. Parece que alguns segundos depois, quando Jesus vai compartilhar o propósito dele, que era morrer na cruz, Pedro já volta e cai de novo. Não dá uma dessa, Jesus. Não fala para todo mundo que você vai morrer. Não fala para todo mundo que vai ser pego. Você é Jesus. Não lembra a gente? Lagoinha, não lembra a gente, Lagoinha? Sabe que eu não sei fazer culto sozinho. Como que é altos e baixos? Em algum momento ele está lá, e em outro momento ele tenta afugentar a Jesus do propósito da cruz. Este homem mora em nós. O modelo, a simbologia deste homem parece que habita em nós, principalmente nesses dias, em meio a tantas dificuldades. Quantos deixando talvez de acreditar, voltando para os seus interesses, como Pedro fez. Pedro. Lucas 5, não precisa projetar. Depois você que tem canetinha, anota para você meditar um pouco mais em casa. Eu vou falar vários versículos ou várias passagens. O tempo não permite hoje. Mas se você for pegar em Lucas 5, Jesus está pregando para um povo. E chega uma hora que ele entra no barco de quem? No barco de Pedro. E faz do barco de Pedro um palanque, um púlpito. E pede para Pedro se afastar um pouquinho, para que o povo ouvisse a voz dele. E Jesus continua pregando, compartilhando as boas novas.
Em determinado momento ele faz o que com Pedro? Ele leva o Pedro para o fundo, uma área mais distante. E nesta área mais distante, ele leva Pedro, que Pedro estava recolhendo o seu barco, porque isso era um momento pela manhã, tinha passado a noite inteira e tinha pescado quanto? Nada, rosca. Pedro era empresário, um pescador, assim, um líder. Pessoas trabalhavam com ele, seguiam ele. Ninguém conhecia talvez mais aquela região do que Pedro. E vai Jesus, que entrou no barco, que talvez ele nem conhecia direito, vai para o fundo. E lá no fundo, Jesus fala assim: lança a rede. Imagino Pedro e nós hoje. O que esse homem pensa que é? Quantas vezes você ouve a palavra te falando para fazer? Faça isso. Espírito Santo colocando no seu coração. Você, sou formado, graduado, pós-graduado, estou fazendo doutorado nisso. Não é assim. Quantas vezes nós estamos como Pedro? Mas Pedro usou talvez uma centelha de fé e olhou e falou assim: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E ele lançou as redes. E quando ele pôde ver aquele tamanho milagre, as redes cheias de cardumes e peixes, o que Pedro fez? Lucas 5 fala isso. Depois ele vê aquele milagre, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de estar diante de ti. Me deixa de lado. Eu não sou digno de estar participando disso contigo. Não sou digno de estar na tua presença, Jesus. Pedro disse isso para Jesus. Ele se achou indigno. Quantas vezes, por falhas, por pecados, por erros, nós nos achamos indignos? E Pedro fez o quê? Tentou fugir. Me esquece. Eu não sou digno de estar diante de ti. E o que Jesus fez? Vem, Pedro. Você é pescador? Eu vou te fazer pescador de homens. Pescador de homens. Ele continua até hoje declarando essa palavra na sua vida. Paulo, Rogério, Simone, Márcio, Cláudio, vem, eu te farei pescadores de homens. Continuadores da obra de Cristo. Pedro, seguindo ainda mais. A partir daí então Pedro passa a seguir Jesus. Pedro, uma pessoa de afinco, que vivia com intensidade, seguindo Jesus, vira um discípulo de Jesus. E dentro do discipulado, ele se torna um líder. Lendo a palavra, o Novo Testamento, é muito claro a liderança de Pedro diante dos discípulos. Lembra que Pedro representa eu e você, um líder. Se você pensa que não pode, Jesus fez com Pedro, Jesus pode fazer com você. Não tire o princípio da fé, não anule o que Deus tem para você. Pedro, ele passou a seguir Jesus. Mateus 16, outro texto, Jesus ensina. Jesus está falando com os discípulos, está compartilhando. Jesus pergunta assim: o que o povo está falando de mim? Aí fala, um fala que o senhor é Elias, um fala que o senhor é profeta, um fala que é isso, outro fala que é aquilo. Parece os nossos dias, né, irmãos? Tudo parece que todo mundo fala, Jesus é isso, Jesus é aquilo.
Religião A tem um pouquinho de Jesus, a outra tem um pouquinho. O povo não sabia nada. A verdade é essa. O povo não sabia quem era Jesus. E até hoje parece que temos muito disso. Muitos que não sabem quem é Jesus. Ouvem falar, imaginam que tem um livro preto, muitas das vezes chamado a Bíblia. Mas não tem noção, a palavra de vida eterna que brota deste livro foi enviada pelo Espírito Santo, por Cristo, para nossas vidas. E ali Jesus está perguntando. Aí chega uma hora, acontece como eu mencionei agora. Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas momentos depois, o mesmo Pedro permite que o diabo assopre no ouvido dele alguma coisa, um pensamento. E neste pensamento, Jesus, meio que eu imagino a cena, que os discípulos estão juntos. Ele não ia falar isso na frente dos discípulos, até como um líder. Um feedback se chama de canto. Imagina ele pegando Jesus: vem cá, Jesus, não faz isso, não fala que você vai morrer, você vai desmotivar o povo, os discípulos vão deixar de seguir. Pedro, este era Pedro. Quantas vezes a pessoa: eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, tá frio, tá assim, tá assado. Veja como que a gente se parece com Pedro. Quantas vezes nós desestimulamos um terceiro, porque nós estamos às vezes meio morocochô, maracujá de gaveta, está um pouquinho farol baixo, a brasa apagando, e às vezes ao invés de nós buscarmos ajuda, a gente quer às vezes levar o outro a também não fazer, para que eu me justifique. Não, eu estou assim, mas fulano está, o outro também, aquele também. Outra passagem de Pedro que nos chama muita atenção em Lucas 9, no Monte da Transfiguração, aparece Elias, Moisés. Jesus está batendo um papo ali, um momento maravilhoso, celestial. Pedro vislumbra isso. Ele também comete uma gafe. Vamos fazer as tendas aqui, uma para Elias, uma para ti, uma para Moisés. Simbologicamente, ele estava comparando Jesus com Elias e com Moisés. Jesus não se compara a ninguém. E naquela conversa, a palavra fala que eles estavam falando das coisas do céu, que Jesus ia para o céu. Estava falando do êxodo, do retorno, que ele ia preparar o lugar. É isso que Jesus estava tratando ali. Pedro não conseguiu entender o propósito de Cristo, que era muito maior. E aí, momento oportuno, Mateus 26, versículo 17. Pode projetar isso, 26, 17. Começa a falar um pouquinho de um momento em que Jesus chega na parte da última Páscoa. Era uma festa, a festa dos pães asmos. O povo estava se reunindo e Jesus começou a orientar os discípulos de como ele deveria fazer para preparar a ceia do Senhor. E começou a preparar ali o pão, o peixe, o vinho, desta maneira. Esse foi outro versículo, na verdade. E aí Jesus, nesse período de comemoração, que é a Páscoa, aqui no primeiro dia da festa dos pães asmos, a nossa Páscoa, os discípulos dirigiram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a Páscoa? Pode seguir. Versículo 18. E ele respondeu dizendo: que entrasse na cidade, procurassem um homem, e no tempo próximo estaria celebrando a Páscoa nesta casa, na minha casa, na sua casa.
nós estaríamos celebrando a Páscoa. A passagem da morte, a morte eterna, para a vida eterna. E nesse período, pode seguir mais um versículo 19. Os discípulos fizeram o que Jesus ensinou. Versículo 20. Começou a anoitecer. E aí os discípulos começaram a ter uma conversa entre eles. Jesus se afastou um pouquinho para orar. E os discípulos começaram a fazer o quê? A tecer comentários. Quem é o cara? Vou fazer a versão Rogério 2021. Acho que sou eu. Acho que sou eu. Não, eu ando mais com Jesus. Eu sou... Quem Jesus mais gosta? Quem que ele mais ama? E Jesus, eles não tinham a sensibilidade de ver o momento que Jesus estava ali em agonia, sofrendo pelo que haveria de passar. Seria a última ceia dele com os discípulos. Eles não estavam sensíveis, atentos a isso. Eles estavam fazendo o quê? Num ar de competição. Eu sou maior, eu sou menor. Num ar de soberba. Jesus nota isso. Jesus volta, não fala nada. Pega a água, pega o pano, começa a fazer o quê? Pede para que eles se preparem, que começa a lavar os pés dos discípulos. Às vezes você quer falar e falar e falar, não é muito falar, é pela ação, é pelo exemplo, é pelo testemunho. Jesus ali começa a dar o exemplo. Você quer ser maior? O maior do meu reino é o menor. Ele começa a lavar o pé de um e os pés do outro, limpar. Imagine que os pés naquela época, eles andavam na terra, era muito sujo. Até determinado momento que ele chega para lavar os pés de quem? De quem, Lagoinha? Pedro. Pedro deixou lavar os pés dele? Não. Senhor, eu não sou digno. Lembra que lá atrás ele quis sair, porque ele não era digno, não se achou digno. De novo, ele não se acha digno. Lavar meus pés, não. Eu que tenho que lavar o seu. Jesus disse: Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não vai poder estar comigo no paraíso. E Pedro sai do 8. Lembra que eu falei que Pedro era intenso? E sai do 8 para o 80. Pedro, Jesus, Senhor, então me lava inteiro, me dá um banho. E Jesus ali fala que não, que eles não precisavam disso, porque eles já estavam purificados, exceto um, Judas. Vocês todos já estão limpos, ele disse, exceto um. E ali em Lucas 22, neste momento, Jesus começa a falar do céu. Jesus entende que os discípulos estão num outro nível. Jesus sobe a régua do ensino. Ele começa a falar das coisas do céu. Jesus começa a falar do paraíso. Jesus começa a falar do Espírito Santo. Ele começa a fazer uma analogia, uma transição do modelo do judaísmo para o cristianismo. Do judaísmo para a vida em Cristo. Não desmerecendo, mas é neste momento que mostra um ápice da junção do povo judaico, o povo cristão. A transição da passagem do Egito, do Êxodo, da Páscoa para a ceia do Senhor. É onde ele faz isso. Este é o momento, é o ápice da informação, do ensino de Jesus para os discípulos. Vocês estão celebrando a Páscoa. Ele faz uma analogia da Páscoa com o meu corpo. Este é o meu corpo que é partido por vós. Ele começa a ensinar a ceia do Senhor. E depois disso Jesus segue para o Getsemane. E lá no Getsemane ele começa a orar. Ele começa a orar. A palavra fala que a sua alma estava profundamente triste. Jesus estava com uma tristeza mortal. Lucas 22, 42 diz assim: Pai, chegou um ápice, um momento ápice de tamanha dificuldade que Jesus estava assim: parece que eu não estou aguentando de tanta agonia.
E os discípulos, que eram para estar orando e vigiando, não estavam. Mais uma vez, não estavam sensíveis ao momento que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo. E aí Jesus disse: Pai, se possível, ou se quiseres, afasta de mim este cálice. Mas ante a tudo isso, seja feita a tua vontade. E aqui cabe um comentário. Que cálice é esse que Jesus pede para se afastar? Muitos pensam: ah, Senhor, se possível me afaste daquela cruz, aquela morte dolorosa, me afaste de sofrer, me afaste, Senhor, de ter que realmente morrer. Tantas coisas hoje dizem sobre isso. Não era esse o cálice que Jesus tinha medo, ele estava com receio. Não era medo, ele tinha receio. O cálice que ele não queria beber é o cálice da ira de Deus. O salário do pecado é a morte, e a morte é a ira do Senhor pela consequência do pecado. Esse cálice da ira de Deus que ele iria beber, a consequência do pecado da humanidade inteira, desde Adão até o último que nascer antes da volta de Cristo. Esse cálice ele estaria bebendo, é esse que ele tinha temor. Se possível, passa de mim, porque ele conhecia Deus, ele sabe a profundidade do cálice, a dor que ele teria, por tudo que ele passaria, que ele teria um distanciamento naquela cruz, ao ponto de ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Que em nenhum momento ele se distanciou do Pai, a não ser nessa hora que o cálice do pecado ele bebeu, o cálice do pecado sobre a vida dele. Mas mesmo diante de tudo isso, ele volta para os discípulos uma vez, pede para orar com ele, que sejam firmes. Aí ele volta, continua orando. Aí ele volta a segunda vez, eles estão lá dormindo: estejam comigo. Quantas vezes nós estamos procurando pessoas, irmãos, irmãs, para estar ali na brecha, orando, intercedendo, vigiando. Mas assim como os Pedro era, nós muitas das vezes somos. Nós nos esmorecemos. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho. E aí Pedro também não estava vigiando. Jesus foi. E no terceiro momento de oração, ele não somente chorou, clamou, mas ele transpirou gotas de sangue, tamanha agonia que ele passou. Mas ali, ele venceu a natureza da carne. E ele saiu dali e falou assim: agora eu estou pronto. Quando ele saiu dali, ele voltou. E voltando, não teve inferno. Vieram os fariseus com os líderes ali para tentar pegar Jesus. Sempre estive com vocês porque vocês estão trazendo exército e pessoas para me prender. E Pedro, num ímpeto, já corta a orelha de um. E ele: Pedro, não é assim, não é por aí, Pedro. E ele vai de cabeça erguida como ovelha para o matadouro. Que ali ele saiu fortalecido da oração, da intimidade com o Pai. Quanto você tem orado? O quanto você tem buscado o Senhor? Jesus está nos dando exemplo. Pedro, uma pessoa que chegou e Jesus não começou a falar que ia ser preso. Ele falou assim: Jesus, não, eu não posso, você não pode ser preso, não pode ser pego, eu faço tudo por você. Ele olha para Jesus, Pedro, ele olha para Pedro: Pedro, você não vai me negar 3 vezes, Pedro? De forma alguma. Pedro. E Pedro negou 3 vezes. Quantas vezes temos negado o Senhor? Quantas vezes você tem negado o Senhor? Você tem ouvido: eu não entendo como que é. Às vezes me vem uma palavra, me vem um desejo, algo do Senhor, mas eu não sei se é bom, é agradável, perfeito, é de boa fama. Pense nisso, faça isto. Pedro negou a sua fé, porque depois Jesus foi preso.
Jesus foi julgado erroneamente, indignamente, foi condenado indignamente, foi massacrado, foi cuspido, colocaram uma cruz. Nem no momento onde ele estava arrastando a cruz teve um momento, nem em nenhum dos momentos Pedro estava lá para ajudar Jesus. Parem, veja que teve um momento que Jesus caiu com a cruz. Simão, e não foi Simão Pedro, outro Simão foi lá levantar a cruz para Jesus. Não foi Pedro. Pedro estava com medo. Ele negou Jesus 3 vezes e falou: "Você vai acontecer comigo igual." O que você faria por Jesus? Quanto ou quando você caminharia, ou quanto você faria por Jesus? Por isso que eu falo que nós parecemos com Pedro. E Pedro, depois de tudo, veja que Jesus morreu, foi colocado numa gruta, com uma pedra, e pela manhã, o Pedrão, não estava lá. As irmãs estavam lá, Maria estava lá para ver Jesus. E só depois de tudo, Pedro foi lá pegar as vestes. Aonde estava Pedro? A palavra fala que Pedro decidiu falar o seguinte: Jesus morreu, não tem por que eu estar aqui mais. Pedro, assim como Pedro tinha largado tudo para seguir Jesus, nessa hora Pedro larga Jesus para voltar para a sua vida. Pedro voltou para a pesca. E era longe, irmãos, era muito longe aonde ele estava. Quando Pedro voltou para a pesca, aí eu vou voltar a pescar. Outra tristeza: se você é líder, vigie. Irmãos, orem pelos líderes no país, pelos líderes eclesiásticos, pelos pastores, pelos líderes de ministérios. Porque o líder é uma bênção, mas se ele não estiverem no Senhor, ele é uma maldição. Vou repetir: o líder é uma bênção no Senhor, mas se ele estiver distante de Deus, ele não vai sozinho para o inferno, ele vai tentar caminhar, levar outras pessoas juntos. O que Pedro fez aqui? Foi pescar. Foi sozinho? Não. Levou uns abençoados com ele. Filhos, Jesus te chamou para ser pescador de homens, não voltar para trás. Por que você tem decidido: mas eu vou voltar para a minha vida, para o meu erro, para o meu prazer, para minhas coisas? Então tem tempo de validade? Jesus te chamou com um tempo de validade? Não. Assim também Pedro. Mas Jesus disse, lembra que eles estavam pescando, e também mais uma vez não conseguiram pescar nada. Voltando para o texto que a gente leu no começo dessa mensagem. De longe assim alguém viu: parece o Senhor. Eles tinham já abandonado tudo. Eu não sei como você está nessa manhã, se você já abandonou tudo, ou se você está por abandonar, se você está por afastar de Jesus, ou se você negligenciou ou colocou Jesus como segundo escalão. Eu tenho trabalho, eu tenho tantas outras coisas que são prioridades. Se der tempo, eu vou me ajoelhar? Não, mas assim, vou sujar minha calça, eu vou me prostrar? Não. Em casa você fala assim: para que ajoelhar? Ninguém está vendo. Não é o ato de ver, é o ato de sentir, ter sede, de ter intimidade com o Senhor. E os discípulos estavam ali, Pedro estava ali, e olharam: parece que é o Senhor. E eles voltaram. E quando eles voltaram, esse texto me chama a atenção. Jesus fala: filhos, se fosse eu e você, foi julgado, foi chicoteado, Jesus sofreu, foi para a cruz, morreu naquela cruz. Cadê Pedro? Onde está você? Onde eu estou? Jesus mostra o que aqui?
independente de como você está, independente do que você fez, eu continuo te chamando de filho. Eu continuo te amando. Isto é o ensino que o Senhor faz aqui com Pedro. Pedro, não importa o que você fez, se você me abandonou, eu continuo te chamando de Pedro. Pedro, Petros, aquela pedra firme que não vai me abandonar. João 21, e Deus mostrou para Pedro a necessidade de confiar nele. Interessante, quando ele fala assim: Pedro, tu me amas? E o Senhor está falando isso conosco, meus irmãos, não é de hoje já, sobre esta passagem. Quando ele fala, Pedro, tu me amas, o grego para o português não é tão claro. Mas quando ele fala, Pedro, tu me amas, ele está falando, Pedro, você me ama de amor, no sentido de morrer por mim? Pedro responde, eu vou fazer uma analogia para o Brasil, um português um pouco melhorado. Jesus, tu sabe que eu gosto de você. Olha a diferença. Pedro, você me ama, você morreria por mim, tem um amor de entrega. Jesus, tu sabes que eu gosto de você. Essa foi a resposta de Pedro. Sabe por que Pedro ficou triste na terceira vez? Porque Jesus fez a pergunta, como Pedro estava respondendo. Pedro, você realmente gosta de mim? Quando Jesus desceu a régua e falou isso, Pedro se entristeceu. Por isso que ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de você. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor provou para ele que ele continua amando. Tu me amas? Ama o próximo. Apacenta as ovelhas. Jesus estava trabalhando ali, firmando a fé de Pedro. Independente do que você fez, independente do que aconteceu, Pedro, eu estou contigo, eu te amo, você é meu filho. E ele fala nesta manhã isso para você. Independente do que você fez, por onde você passou, como você caminhou, você é meu filho, e eu estou contigo, eu não abro mão, eu te amo. Se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Por isso que o salmista fala, caminharei pelo vale da sombra da morte, mas não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele continua comigo e com você. Pedro passou a seguir Jesus. Jesus foi ao céu. Ele continuou ministrando a palavra, levando vidas à salvação, vidas a conhecer Jesus, até a sua morte. E me encanta o texto que fala do propósito da morte, que Pedro entendeu. Pedro entendeu o propósito dele. Vou projetar 2 de Pedro, capítulo 1, para finalizarmos, versículo 14 e 15. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já nos revelou, já me revelou. O que quer dizer aqui? Ele está no momento de idade. Para quem não sabe, só para fechar a parte da história, isso aqui foi quando Nero colocou em fogo em Roma, em quase toda a cidade. Muita gente morreu. E acusaram os cristãos de ter feito isso. E 2 foram presos, Paulo e Pedro. Paulo era cidadão romano. Ele não poderia ser crucificado, porque a crucificação tinha como objetivo ser uma morte doída, demorada, sofrível. E os judeus e os romanos não poderiam passar por isso. Então aconteceu o que com Paulo? Paulo foi decapitado. E Pedro? Pedro foi crucificado. Mas ao ser crucificado, ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado com o meu Jesus. Me crucifica de ponta cabeça, que eu não possa ser nem parecido com o meu Jesus. Pedro aprendeu, meus irmãos. Pedro aprendeu. E aí no versículo seguinte, ele fala assim:
eu me empenharei para que também depois da minha partida, depois da minha morte, Pedro falando, vocês sejam capazes de lembrar-se dessas coisas. Hoje eu posso pregar isso, porque Pedro persistiu, Pedro continuou, Pedro caminhou, entendeu o propósito de Cristo, o propósito maior do Senhor na vida dele. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, que é muito mais do que trabalharmos, é muito mais do que alimentarmos, é muito mais do que vivermos o dia a dia, é cumprir o propósito dele, para que chegar o dia, Senhor, eis-me aqui, cumpri o teu propósito, segui, evangelizei, amei, visitei o perdido. Quantos, Senhor, estavam perdidos, eu pude mostrar o caminho da salvação. Quantos estavam desgarrados, eu pude, Senhor, eu falei que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Não é só o fato de você ser salvo e olhar para você, eu estou salvo, estou bem. Não, Deus nos chamou, Deus te chamou e me chamou, assim como chamou a Pedro: filho, apacenta as minhas ovelhas. Ah, mas eu sou pecador, eu sou um homem que não mereço. Filho, apacenta as minhas ovelhas. Ah, eu te neguei, Senhor, eu errei, eu não voltei, eu estou em um momento difícil na minha vida. Filho, apacenta as minhas ovelhas. Filho, você é meu filho. Senhor, quero estar apacentando você do caminho mau, do caminho da bênção, caminho da maldição, do caminho da bênção. Não saia, não desperdice aquilo que o Senhor já te deu. Como aquele filho tinha uma vida maravilhosa com os pais, com seu irmão, abandonou tudo para curtir. E chegou um momento que ele entendeu que a curtição e tudo que ele tinha não passava de bolota de porcos. E até os empregados dos pais dele tinham uma vida melhor. Ele voltou, disse: pai, muito parecido com Pedro, fale-me de um de seus empregados, não precisa me tratar mais como filho. E o que o pai fez, meus igrejas? Que lagoinha aqui que o pai dele fez? O acolheu, o amou, pegou o anel, falou pois nele, o abraçou, o beijou, o lavou, o limpou, o purificou e deu a ele o que tinha de melhor. É isso que o Senhor Jesus faz nesta manhã com a sua vida. Se você não conhece, se você está distante, se você acha que errou, Ele tem o melhor para você. E o melhor para você é estar em Jesus. O melhor para você é estar em Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém?